Olá, galera! Estamos entrando aí em mais uma semana no mês de maio, para as nossas aulas aí entre os dias 11 a 15 de maio. E nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7. Capítulo 7 esse que nós estamos falando sobre poema, certo? Então, só para relembrar, toda a estrutura também do poema, eu vou dar uma relembrada nessa aula de hoje. Porém, nós vamos iniciar nossa aula com um poema não tanto conhecido, mas vamos ler juntos. A Cura. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música. E descansaram e fizeram exercícios. E fizeram arte e jogaram. E aprenderam novas maneiras de ser e pararam. E ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava. Alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneira ignorante, perigosos, sem sentido e sem coração. Até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos. E fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões. E criaram novas maneiras de viver. E curaram completamente a terra. Assim como eles estavam curados. Muito bem. Então, a gente vê aí que é um poema escrito em 1839 e que cabe, né, do que também estamos vivendo agora, de acordo com essa pandemia. Então, eu deixo esse poema para vocês refletirem, vocês pensarem direitinho de tudo que nós estamos passando e sabendo que tudo vai passar, não é? Uma hora tudo passa. As coisas começam a se ajeitar, as pessoas voltando a se abraçar, a sorrir, a conviver uma com as outras, sem medo, não é? Sem medo de adoecer, sem medo da morte. Então, estamos caminhando para que tudo flua da melhor maneira possível. E o que chama a atenção é que o poema é de 1839 e não passou aquilo tudo? Então, da mesma forma, hoje, temos que ter a consciência e a fé, independente de religião, que tudo isso vai estar passando. Então, mediante isso, iniciamos a nossa aula hoje, recapitulando um pouquinho o capítulo 7, né? E eu vou trazer aqui, esse exemplo, tá? Por quê? Continuam aí de parabéns pelas propostas que estão enviando. Agradeço a vocês, aos responsáveis. E nós temos que ter alguma noção, novamente, para que possamos fazer bem o nosso poema. Então, eu vou colocar novamente aqui, explicando. Eu coloquei esse exemplo, o teu retrato, que é o título. Lá na nossa folha limpo, onde foi solicitado a proposta 1 da página 16, que era para brincar com as palavras, né? E escrever o seu poema de acordo com uma das propostas a seguir. E depois de produzir o texto, aí no caso seria você e sua turma, não é? Mas tem você, sua família e eu, porque vocês vão mandar para mim, montar um varal de poemas para compartilhar as produções. Que isso também ia ficar bem legal, né? Em casa aí vocês podem montar um muralzinho, sabe? Montar também tem tipo um cordão. Então, vocês exporem as poesias de vocês. Eu sei que vocês estão com muitas tarefas fazendo, mas a hora que não tiver nada lá para fazer, lembra dessa proposta e é uma forma bem legal de se divertir junto à família, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, eu tenho o título, que é o teu retrato.
Depois a gente observa que o nosso poema ele foi dividido em quê, gente? Em estrofes, certo? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 estrofes. Depois disso, o nosso poema ele foi dividido em quê? Em versos, que é cada linha da nossa estrofe. Então, nessa primeira estrofe, eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Na segunda estrofe, 4 versos. Na terceira estrofe, eu tenho 3 versos. E na última estrofe, eu tenho mais 3 versos. Lembrando que quando a gente fala de versos, nós temos as classificações. Então, entre as duas primeiras estrofes, a gente tem um quarteto. As duas últimas estrofes, nós temos o quê? Um terceto. Por quê? Porque ele é conjunto de 3 versos. E nas duas primeiras estrofes, nós temos o quarteto, porque ele é formado por 4 versos. Show? Então, só para a gente recapitular. Então, ele diz: Deus fez a noite com o teu olhar. Deus fez as ondas com os teus cabelos. Com a tua coragem fez castelos, que pôs como defesa a beira-mar. Então, depois a gente pode também começar a interpretar os nossos poemas e entender de que forma ele está passando de acordo com o seu título. Então, o título já fala o teu retrato. Na segunda estrofe, ele diz: com um sorriso teu fez o olhar. E que é sorriso da noite ao viadante. E eu que estava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Então, vocês verem também que eu tenho aqui rimas, não é? Aos finais de cada verso, eu tenho aí algumas rimas. Beleza? Que não é o nosso caso aqui em produção textual, tá bom? Vocês podem até fazer um poema livre, não precisa rimar, mas eu creio que nesse momento ficaria bem mais fácil para vocês as rimas, ok? A partir daí, nós fizemos o nosso roteiro do dia 4 ao dia 8 de maio, que foi o nosso livro de produção textual, a proposta 1 da página 16. Então, que tá aqui, ó. A proposta 1 dizia, era o poema A Porta, e vinha: inspira-se nos versos de Vinícius de Moraes e escolha um cômodo da sua casa para transformar em poema. Show? Então, isso vocês fizeram e entenderam. Aqui eu expliquei muito bem qual é a estrutura, que tem que ter no mínimo 4 estrofes e cada uma com 4 a 5 versos. Show? Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês? Nessa semana, a gente já pulamos para a proposta 2, tá? O poema da página 17 fala: 2 dúzias de coisinhas à toa que deixam a gente feliz. Lá no final diz: escreva um poema sobre coisas que deixam você feliz, tá? Na proposta 3 da página 18, nós temos a bailarina. Inspire-se no poema A Bailarina e escreva um poema sobre o que você quer ser quando estiver adulto. Então, vocês têm aí 2 poemas para fazer, ok? Dentro desses poemas, aqui, ó. Então, o Dionísio já vai até colocar aqui para vocês. Estruturar no mínimo 4 estrofes e cada agora eu quero o quê? 3 a 4 versos, tá? Pode estruturar de acordo com o exemplo que eu mostrei para vocês, sem problema nenhum. Lembrando que cada um desses aqui vai ser feito na folha limpo. Então, vocês têm, para entregar agora essa semana para mim, de 11 a 15, vocês têm a proposta 2 e a proposta 3. Ah, Dionísio, mas tem que ser muito para escrever muito? Não, não precisa. Vocês também podem estipular aí até 20 linhas, de acordo com essa estrutura que eu estou pedindo do poema, tá bom? Pode ir até 25, sem problema nenhum, desde que vocês façam cada proposta numa folha limpo
e enviem para mim, tá bom? Então, já recapitulamos. Dúvidas, da mesma forma que vocês estão fazendo, vá lá no meu e-mail e escreve para mim que eu respondo rapidinho. Quando vocês colocam aí no nosso canal do YouTube, posso demorar mais para responder, porque eu não fico, né, com acesso direto. Porém, quando vocês mandam para o e-mail, já expliquei isso, ó, já chega aqui no meu celular e eu consigo estar respondendo mais rápido e tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, assim, espero que realmente estejamos aí na última semana dessa quarentena, que possamos estar retornando, mas se não estivermos retornando, estaremos aqui novamente com as nossas atividades e nossas aulas online. E mais uma vez, dando os parabéns a vocês, porque vocês estão top, ok? Então, ó, um grande beijo e até a próxima aula.